Deus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia: convertei-vos, porque o reino do céu está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelo de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhoto e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar a soleira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós. Podemos assentar, por gentileza. Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, sejam bem-vindos a esta celebração eucarística. Hoje o Evangelho fala sobre a conversão dos pecados, sobre o batismo, sobre o nascimento, o renascimento em Cristo. Até vi uma pequena parte da leitura anterior do livro do profeta Isaías. Nascerá uma haste do tronco de Jessé. Ele não julgará pelas aparências, nem vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. Então, pessoal, nesse tempo do Advento, todas as leituras se dirigem ao renascimento, à redenção dos pecados, a forma pela qual o cristão deve estar consciente do seu batismo. Até ele diz: vocês não podem apenas abrir a boca e dizer que sou filho de Deus, se vocês não comprovarem pelo batismo de vocês que vocês são realmente filhos. Vocês devem ter um período para a conversão dos pecados. É a própria leitura que diz isso. E nós, enquanto cristãos, também não podemos ser a mesma coisa. Dizer apenas porque fui batizado que agora eu já sou filho de Deus. Nós temos que ter a condição para isso. Nós temos que ir buscar a salvação. Até a gente faz um comentário às vezes que a salvação não é uma coisa coletiva, é uma coisa individual. Cada um deve procurar a sua salvação. Cada um deve fazer por onde se converter dos pecados. O pessoal que receberam a palestra ontem até dizia isso, né? Que você vir, você participar da Eucaristia, você não se afastar de Deus. Porque quando você se afasta,
você está dando margem para que o mal se aproxime. E também dizer a eles que a gente deve comungar sempre, mesmo sem se achar preparado. Porque na verdade, até comentava isso, nós não estamos totalmente preparados para receber a comunhão. Porque nós pecamos diariamente. Pequenos pecados, nós pecamos. Mas é preciso que a gente, pelo menos, se purifique um pouco com a Eucaristia. E a Eucaristia é o próprio Deus, é o próprio Jesus, imolado. Então nós temos que ter essa preocupação. Assistimos às missas, porque todo cristão deve fazer isso. Fazer adoração ao Santíssimo, todo cristão deve fazer. Confessar-se pelo menos uma vez por ano. É muito bom confessar os pecados, porque tem alguns pecados que só com confissão esse pecado pode ser retirado. Outros com o arrependimento, outros com o jejum. Para vocês terem uma ideia, o próprio Jesus fez essa espécie de jejum. Passou 40 dias e 40 noites no deserto. Então, as pessoas que vinham antes, os profetas que vinham antes, anunciando, Isaías, anunciava João Batista, o precursor de Cristo. Ele vem batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizar com água. Mas o que vem depois dele, batizará com a força do Espírito Santo. Esse batismo não mais terá fim. Naquela época existiam algumas famílias que não eram batizadas. E ser batizado na época era ter um segmento religioso. E não tinha famílias que não tinham. Até porque Jesus veio quebrar esse tipo de preconceito que existia. E quando Jesus, a pessoa vinha batizar, batizava ele e toda a família. Era uma conversão em família. Hoje nós temos essa prática de trazer nossas crianças para batizar, mas continua sendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a aliança continua sendo feita com água, assim como Jesus o fez no Rio Jordão. Aqui estava dizendo isso: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João Batista dizia isso, prevendo a vinda de Jesus Cristo, porque ele tinha certeza, e ele vinha como iniciador da nossa religião, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Produzir frutos que provém a vossa conversão. A leitura diz aqui: produzir frutos que provem a vossa conversão. Nós também temos que relevar algumas